As meninas estão lá em cima. Boa noite a todos. Hoje é um dia de festa, porque nós estamos com os formandos aqui do Boem, que é o curso que a gente dá, e são 3 anos de curso. Então, eles estão aqui hoje, né, com seus familiares, alguns vieram aqui prestigiar. Então, é um dia de festa, um coração assim, bem alegre, né? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para a Ana Maria dar uma luzinha para vocês, conversar um pouquinho, né? Boa noite a todos. Boa noite. Quem me conhece, todo mundo me conhece. Né? Primeira vez, tem alguém que chegou a primeira vez? Então, quem está a primeira vez, que sejam bem-vindos à nossa casa. Fiquem à vontade. Hoje é um dia de festa, como a Regina falou. A nossa casa está muito feliz, porque as meninas e os meninos estudaram 3 anos, né? Agora eles vão arregaçar as mangas e vão ter que trabalhar bastante. Teremos novos cursos, começo de ano, então quem quiser estudar na nossa casa, vem estudar. É muito bom, não é, meninas? Então sejam todos bem-vindos. E você quer que faça alguma coisa? Já vai fazer? Tem uma coisa muito importante para falar para vocês. No final vai ter salgadinho docinho. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Para a gente poder iniciar, então, como toda vez que a gente se reúne, Jesus está sempre perto daqueles que se reúnem em oração, a gente vai pedir para Margarete vir fazer a prece inicial e eleve os pensamentos para que a gente possa ter uma formatura linda, com muita vibração energética boa. Então, a gente acompanha com o coração a prece da Margarete. Boa noite. Boa noite. Em nome de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, iniciamos essa reunião, formatura, nos abrindo para um amor divino e agradecendo a casa por esses 3 anos que estivemos aqui, por todos os ensinamentos, as lições que aprendemos, e que essas lições possamos levar para as nossas vidas, para que cada encarnação a gente possa chegar um pouquinho mais próximo aos exemplos de Jesus. E ainda nesta noite, queremos agradecer aos professores, aos alunos e a todos os presentes. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a todas as pessoas que estão aqui nessa noite. E que possamos ouvir essa palestra que vai ser dada pelos nossos formandos com o coração e a mente aberta, para que possamos, com humildade, entender e levar esses ensinamentos. Que o amor, a sabedoria e a gratidão façam sempre parte da nossa vida. Que possamos levar todos esses ensinamentos e continuarmos a viver na doutrina. E uma coisa muito importante, conhecimento não é para ser guardado,
sempre que alguém der abertura, vamos passar esses conhecimentos que tivemos aqui. E assim vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando, né? Como toda quinta-feira, a gente tem a palestra. Sempre é trazido um tema para que a gente possa estar pensando, refletindo, mudando as nossas atitudes. E como essa formatura também tem um objetivo, que é caridade, é o amor em ação. Então, nós vamos estar chamando a Kátia, para ela poder estar falando um pouquinho sobre isso, e depois vai vir o Isaías para poder complementar. Boa noite. Boa noite. Lendo a respeito, né, para poder trazer para vocês o conteúdo, eu vi no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta sobre como é, ou qual o significado da palavra caridade na visão do Cristo. E os Espíritos respondem que é benevolência por todos, indulgência para com os erros e perdão das ofensas. E pensando, né, a gente lembra muito, pensando em caridade, a gente pensa muito na parte, às vezes, material da caridade, né? Que é louvável, que é importante, porque existem pessoas passando muita necessidade no nosso planeta, né? Então, quando ela recebe essa necessidade material, isso auxilia bastante. E também, dependendo de como isso é feito, de como isso é dado, além de nutrir a parte material, também ajuda na espiritual. Então, o processo da caridade, o modo de se fazer a caridade, é muito importante que a gente veja como fazer, né? E pensando em benevolência e indulgência, a gente, quando vai praticar essa caridade, a gente sempre tem que ter o olho cheio de amor, cheio de carinho e afeto, porque aí a gente deixa o julgamento de lado, a condição que a pessoa se encontra, se ela precisa ou se ela não precisa, a gente acaba deixando isso de lado, porque a gente está revestido de amor. E a caridade é o ato de amor mais sublime. Para se ser caridoso, a gente precisa de amor, né? E pensando também na caridade espiritual, eu me peguei pensando a respeito e como que a gente pode, quando às vezes a gente não tem condição de fazer materialmente, às vezes a gente não tem o tempo necessário, como que a gente pode, né? Será que a gente consegue fazer a caridade? E o que seria caridade na realidade, né? A gente tem um mecanismo muito fácil e muito acessível para a gente de praticar a caridade. A gente tem uma ferramenta que ela voa na velocidade da luz, que é o pensamento. A gente pensou, tá lá, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, eventualmente, né, pela correria do dia a dia, ou por até a gente estar passando por uma fase não tão adequada, tão legal, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, a gente não vai conseguir praticar essa caridade. A gente pode, porque no momento em que a gente está, em qualquer momento do nosso dia, seja passando na rua, seja passando por um lugar bonito, seja na nossa casa, no momento que a gente deu uma pausa antes de dormir, a gente pode pensar, porque a gente pensa o tempo inteiro. Só que a gente vai voltar esse pensamento mais direcionado. Então, a gente vai lembrar de alguém que está passando uma necessidade. E esse pensamento de benevolência, de carinho, de amor, vai chegar nessa pessoa. Claro, desde que ela queira receber, mas
No momento em que ela puder, se ela não puder naquele momento, mas depois, aquele pensamento, aquele direcionamento de energia, porque pensamento é energia, vai em algum momento chegar a essa pessoa. Então, a prática da caridade, ela é acessível. Lembrando, é claro que a caridade material é importante, né, porque a gente ajuda, né, a pessoa que está passando por uma necessidade, mas a gente pode a todo momento praticar a caridade, pensando, vibrando amor, vibrando boas energias para quem estiver com qualquer necessidade material ou espiritual ou física. A gente consegue, mandando uma mensagem, às vezes de texto na correria, falando: oi, tudo bem? Lembrei de você, você está bem? Nossa, de repente aquilo ali era o momento que a pessoa precisava. E a gente acha que não é bem intuído, né? Se a gente perceber tanta coisa que a gente às vezes pensa que passa assim e vai, e na realidade às vezes é nosso mentor, os espíritos que estão ao nosso lado, falando assim: ó, vai lá, fala que a pessoa está precisando. Então, uma mensagem de texto, um sorriso para uma pessoa que está meio entristecida, que você encontra na rua. Não pense que você vai ser doido, não. Quem gosta de dar sorriso e receber sorriso, e mesmo que ela não aceite, de repente, depois de um momento que ela está parada lá em casa, ela vai lembrar do seu sorriso. Um abraço, não tem coisa melhor que abraço, né? A Regina costuma falar que é coração com coração, e é verdade. Quando a gente abraça, a gente coloca o nosso chakra cardíaco com um do outro, né? Então é muito bom. E pensando sobre esse assunto, eu trouxe uma história, que a Regina falou que é uma fofoquinha de Jesus, e é verdade. Do livro Jesus do Lar, no momento em que eles estão lá conversando na casa de Simão, os discípulos estão todos falando a respeito da caridade, que de repente só a pessoa que tem condição financeira e monetária pode fazer a caridade. Aí Jesus traz uma história. E ele fala de um servo que ele era muito temente a Deus, ele cumpria a lei. Só que ele era uma pessoa extremamente pobre. Então, mas ele foi chamado a praticar a beneficência. Quando ele é chamado para praticar a beneficência, ele era uma pessoa que ele praticava bem por si só, né? Ele era uma pessoa que ele distribuía bondade, se a pessoa não estava bem, ele tentava alimentar. Então, ele praticava essa caridade. Ele chegava ao cúmulo de repente, ver uma pedra na rua que alguém pudesse tropeçar ou quebrar alguma coisa, e ele tirava isso do caminho. Só que ele se sentia muito entristecido porque ele não tinha capacidade de praticar essa caridade, de dar o pão, de dar a vestimenta. E ele passou a vida evitando a maledicência ou trazendo sempre um ponto bom para quem falasse alguma coisa que não era ruim. Se alguém se encolerizava, ele tentava apaziguar e auxiliar essa pessoa no momento de cólera. Então ele passou a existência toda tentando isso. E tentando não, fazendo, na realidade, praticando. E quando ele desencarna, ele acha que ele não cumpriu o que ele tinha que fazer, porque ele não deu o pão e não deu o de tirar o frio das pessoas. Só que quando ele chega lá, ele é premiado com uma coroa brilhante. E ele, em lágrimas, pergunta: mas eu não fiz, eu não dei o pão, eu não dei o agasalho. Aí os anjos falam para ele: mas você guerreou contra o mal todos os dias da sua existência. Aí Jesus termina a frase falando assim: dar o pão é importante, dar o alimento de agasalhar é importante, iluminar as ideias também é importante, mas a prática diária contra o mal, essa sim é uma prática muito virtuosa, e você consegue a caridade desconhecida. Então que possamos a cada dia, seja um pensamento para alguém fora, mas também no círculo da nossa amizade, que possamos cumprir o nosso papel de dar cada dia um passinho de caridade no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de trabalho. Espero que vocês tenham gostado e agradeço a oportunidade. Boa noite. Eles estão no meu pé porque eu falo um pouco demais. Gente, eu peguei uma parte bem curta, que é para ratificar
que minha companheira aqui acabou de falar. Caridade é o amor em ação. Você é caridoso, você é caridosa. Pelo menos tentamos. Entre vocês aqui, eu estou vendo inúmeros companheiros de luta na caridade. Pessoas que fazem tudo aquilo que a minha amiga aqui falou. Se não no material, se não na disposição de trabalho, mas pelo menos num alento, numa palavra, num consolo. Temos aqui o pessoal de alguns centros espíritas, de algumas casas, e de uma instituição que eu falo muito bem, que é o Instituto Sopa, tem alguém aqui, muitos aqui que trabalham, perseverantes, são exemplos de caridade, que é o amor em ação. Eu podia falar aqui de uma centena de pessoas que são caridosas no cenário mundial e no cenário brasileiro. Porém, eu vou me ater a personagens mais conhecidos que realmente dedicaram sua vida à caridade, dedicaram sua vida a essa obra, dedicaram sua vida ao próximo. Essas pessoas ficaram notadamente reconhecidas porque toda a sua vida, vou falar, não aqueles que por algum outro motivo se destacaram, mas aqueles que dedicaram toda a sua vida. Nós apenas dedicamos um pouquinho de nossa vida, mas essas pessoas não. Eu escolhi 4 pessoas, 4 personagens. Do cenário mundial, 2. Podemos falar de Madre Teresa de Calcutá. Todos vocês já ouviram falar dessa personagem, dessa senhora, dessa religiosa. Não só por ser religiosa, não só por ser uma madre, mas sim por ser benevolente e caridosa toda a sua vida. Todos nós aqui já conhecemos, já ouvimos falar sobre a obra dela, de amor e de atendimento ao pobre, ao humilde. Isso foi Madre Teresa de Calcutá. Dá para se falar muito, porque a história dela é muito grande. Depois nós temos, no cenário internacional ainda, São Vicente de Paulo, lá na França. Madre Teresa de Calcutá foi na Índia. São Vicente de Paulo foi na França. Também dedicou toda a sua vida ao pobre, às ações de amparo, às ações de combate à fome, ao alento ao necessitado. Isso foi São Vicente de Paulo. Mas, agora voltando para a nossa realidade aqui no Brasil, que temos inúmeros personagens benevolentes, caridosos, porém escolhi 2. Uma é a irmã Dulce, lá da Bahia. Uma freira, uma mulher que dedicou a vida dela toda aos necessitados de onde ela vivia. Criou instituições e sempre trabalhou com amor ao próximo, ajudando, diminuindo a fome, diminuindo o frio, aplicando o que está escrito aqui. Ela, como todos vocês já conhecem, já ouviram falar, é motivo até de estudo por muitos, reconhecida internacionalmente. Agora, no cenário espírita, nós temos uma pessoa que eu considero como um profeta da nossa doutrina. Porque existe uma música que diz: antes, hoje médios, antes profetas. O que eram considerados profetas? Porque tinham visões, poder de ouvir mensagens do além, eram considerados profetas. Ou bruxos até, né? Dependendo da época. Hoje são médios. E esse cidadão
da atualidade, da espiritualidade e do movimento espírita. Uma das pessoas mais caridosas que eu já ouvi dizer aqui no Brasil. Esse cidadão se chama Francisco Cândido Xavier, que eu considero como nosso patrono, porque obra do tamanho a que ele teve, acredito que dificilmente vamos ter outra pessoa com a mesma disposição, com o mesmo talento, com a mesma mediunidade e com a mesma devoção de Chico Xavier. Porque Chico Xavier, desde criança, já começou a ter contato em visões mediúnicas, visões. E foi desenvolvendo, isso foi o chamado dele para a mediunidade. E esse cidadão devotou toda a sua vida à doutrina espírita, ao trabalho, ao próximo, à caridade. Ele foi um exemplo de caridade, que é o amor em ação. Ele era puro amor. Ele sempre ajudava o próximo. Tudo que ele fez foi em auxílio ao próximo. E ele também era um exemplo de humildade. Tudo que ele tinha era um quartinho, uma cama, um guarda-roupa, uma mesinha para escrever. E não escreveu pouco, não. A obra desse cidadão é gigantesca. Acho que ninguém supera esse cidadão até hoje. Porque ele escreveu, transcreveu, mediunicamente, 400, mais ou menos, ou mais, 450 livros. Quem teria capacidade, tempo e condição de escrever 450 livros? Ele o fez, além do trabalho. E a maioria desses livros ele escrevia à noite, perdendo horas de sono. Ele o fez. E todas as publicações do seu livro foi voltada para a caridade e para a federação espírita. Ele nunca quis direito autoral nenhum crédito. Todas as publicações não ficaram para ele. Ele nunca se beneficiou de suas obras. Isso é ser perigoso. Mas mesmo assim, ele criou instituições de amparo ao próximo. Instituições que alimentavam o próximo, que tiravam o frio. Entre muitas outras obras. Ele também, segundo informações, psicografou mais de 10.000 cartas. É um fenômeno? 10.000 cartas. Legal. Tudo isso faz dele a maior personalidade do Brasil, que foi considerado em votação pelo SBT, muitos de vocês já ouviram falar, o maior brasileiro de todos os tempos, pela sua obra. Foi uma unanimidade entre as pessoas que nem espíritas eram. Foi votado como o maior brasileiro de todos os tempos. E, mais ainda, outra homenagem. Eu viajando para a Bahia, sugestão da minha amiga Magda aqui, minha colega, ela me deu um folheto, Memorial Chico Xavier. Fui lá conhecer. Lá está toda a história dele. O homem tem uma história tão grande, uma bibliografia tão gigantesca, precisou de um memorial. Tudo está lá. E num cantinho, tem um cantinho da humildade, onde está lá, exposto, os bens dele, todos os bens dele. Uma cama, um armário, uma mesa, uma cadeira e uma maquininha de escrever. Só isso.
exemplo de caridade, humildade e devoção. Para finalizar, foi um dos poucos brasileiros, a não ser políticos, né, que tem um nome grafado em uma rodovia, BR-050, em Uberaba até Uberlândia, chama-se Rodovia Chico Xavier. Muito obrigado. Muito bem, né? Parabéns, no horário certinho, olha. Não é um orgulho essa turminha? Ah, meu Deus. Isso porque eu fiquei no pé, viu? Olha, não passem do horário porque não pode. Muito bem. Agora, pessoal, só vou falar um pouquinho dessa minha turma, né? Agora é o meu momento de agradecer, primeiro, a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, nessa casa, ajudando meus irmãos a abrir um pouco a mente, a expandir um pouco a consciência, aos mentores da casa, ao seu Adão, Ana Maria, todos que aqui abriram as portas para que eu estivesse aqui. E agradecer essa turminha maravilhosa, porque são 27 formandos. Eu já tive na sala de aula uma média de 40 a 42 pessoas. E aí eles perseveraram, esses 27 que estão aqui hoje. Não é, olha? Eles merecem uma salva de palmas, não merecem, gente? Nos dias de hoje, é muito difícil aqueles que querem estudar, aqueles que querem se dedicar, principalmente ao conhecimento de si próprio, não só da doutrina em si, mas se conhecer, saber a sua capacidade, entender o que é o seu lugar nesse mundo, entender o que é a espiritualidade na sua vida. E isso, essa casa oferece. Esse estudo amplia a nossa mente, faz nos rever muito em conceitos, em hábitos que a gente tem e às vezes não percebe, que às vezes não são muito bons. E aí a gente começa a se policiar, a se melhorar, a ver a vida de uma forma diferente, ampliando, observando o outro e se melhorando para o futuro. Então, esse ano começa de novo. Então, se alguém, já estou fazendo convite, se alguém quiser vir fazer parte do primeiro ano comigo, as inscrições estão abertas. Em casa também, se alguém, né, vocês conhecem, queiram, venha, dá o nome, venha participar, venha ver, venha conhecer a doutrina, venha se conhecer. Porque o mais importante aí é que às vezes a gente não se conhece. A gente passa a vida toda pensando em ser uma coisa e no fim é outra totalmente diferente. E dependendo da pessoa, às vezes perde uma encarnação inteira por comodismo. E a gente não pode ser cômodo. A gente precisa ser ativo, ter isso aí, ó, amor em ação. E aí isso é importantíssimo para a vida da gente. Porque o que Jesus quer de nós é que nós sejamos seres humanos cada vez melhores. Um pouquinho cada vez mais. Cada dia um passinho, é o que eu sempre falei para eles. A gente não vai ser santo de um dia para a noite. Isso vai levar muito tempo, muitas encarnações. Mas se nessa encarnação a gente conseguir ser um pouquinho melhor, já valeu a pena. E a gente só consegue isso com conhecimento, para a gente se melhorar e melhorar o nosso ambiente. Então, está lançado o convite. Quem tocar no coração, vem aprender, vem se conhecer, vem fazer parte da casa, vem fazer parte da espiritualidade em si. Porque daí a gente vai perceber como eles caminham do nosso lado o tempo todo, falando assim, vem, e às vezes a gente nem dá bola. Tá bom? Aí nós vamos continuar. Quer falar, Sadão? Não, pode falar. A minha fala é curta, mas é importante. Eu primeiro quero dar os parabéns, primeiro à professora e aos outros professores, porque ela não fez tudo sozinha também, e
que Deus nos ilumine para continuar nessa caminhada. E só completando o que ela falou numa palavrinha, todos estão convidados para iniciar o trabalho. Já tem muitos trabalhando, né? Tem uma metade aí já está trabalhando, mas que as portas estão abertas para todos. E a nossa casa está verdadeiramente em festa e feliz por esse momento. Eu tive, logicamente, que a ajuda de mais dois aqui, né? O Francisco, levanta aí, Francisco. Francisco, ele veio nos ajudar esses 3 anos. Já foi meu aluno, né? Ele já foi meu aluno e esses 3 anos agora com essa turma, ele foi meu monitor. Só que o Francisco vai nos deixar porque ele tem uma casa também que ele toma conta. Então ficou muito tumultuado, né, Francisco? Você quer falar alguma coisa? Bom, eu quero agradecer a todos pela oportunidade e fiquei muito feliz na hora que eu cheguei, fui recepcionado e aí perguntaram para mim, né? Você é um dos formandos? Eu olhei, falei, que gostoso, sou sim, só vou fazer uma correção. Ela falou que foram 27, não, foram 28, porque eu também aprendi muito com todos. Eu tive uma grande oportunidade, tá? E cada um deles me ensinou um pouco mais. Então, a minha gratidão eterna a você, seu Adão, o seu César, ele não está aqui, mas a minha gratidão é muito grande por ele também. E a Ana, tá? Então, só tenho que agradecer. Gratidão a todos. Muito obrigado. Essa minha amiguinha também, a Kátia, também foi. Ela também foi uma aluna minha, entre aspas, né? A gente estava junto com o seu Adão, eu era monitora do seu Adão e ela estava como aluna. Aí se formou, veio trabalhar na monitoria, esse ano ela está como professora e vai continuar, né, Kátia? Boa noite, gente. Eu vou continuar por livre e espontânea pressão. Mentira, gente, mas é muito bom essa casa, né? Eu faz anos que eu frequento essa casa, fiz cursos em outra casa, fiz o curso aqui com a Regina, né? Essa casa é acolhedora, é tudo que nós precisamos. Nessa vida nós precisamos de amor, né? Como foi falado aqui. E essa casa, ela nos acolhe. Ela nos dá esse amor que precisamos. Eu quero agradecer também essa turminha maravilhosa, né, que foram 3 anos significativos na minha vida. Nós aprendemos juntos. Eu agradeço a parceria e como vocês falaram, né, o conhecimento, ele tem que ser expandido, ele tem que ser levado, ele não pode ficar só com a gente, né? Então, parabéns, né, por esse dia. E bora trabalhar, né? Como o seu Adão falou, metade já está trabalhando aqui. E convido a todos a participarem da nossa casa, dos cursos, a conhecer nossas palestras, a tomarem o passe, que serão bem acolhidos. Obrigada, viu? Obrigada, Regina. Imagina, obrigado para mim. Eu que agradeço o apoio, né? A gente não caminha sozinho, entendeu? A gente tem uma egrégora que caminha com a gente, fisicamente e espiritualmente. Então, nós nunca estamos sozinhos, tá bom? E continuando, agora a gente vai para as homenagens, né? Então, aí eu convido a Cláudia Harulho, a Vilani, o Celso. Não sei como é que vocês conversaram e aí já fica...
Gratidão. Muito obrigado. Obrigado a todos. E a gente também vai dar um vinho pro seu Adão. Eu vou querer o diploma. Eu acho que é você. Tá. Nós agradecemos muito e vocês compuseram uma turma exemplar, viu? Das maiores que nós já tivemos aqui na casa. Pelas notícias que eu ouço, as fofocas que eu ouço, são muito estudiosos e ativos. Isso é fundamental. E obrigado mesmo. E, repito, quero ver trabalhando. Como é que funciona? Agora, o que nós vamos fazer? Entregar os diplomas, né? Aquele momento que a gente sela todo esse ano, toda essa convivência. É apenas um símbolo, porque na verdade o que vai carregar é todo o conhecimento aqui dentro, né? Aquilo que a gente conseguiu se modificar, tá? Sim, eu vou precisar da ajuda dos três. Então, eu vou começar chamando a Ana Cláudia. Aí. A Cátia. É minha monitora no próximo não, próxima turma, mas esse ano. Chamando Ana Paula. Ana Paula. Chamando agora o Celso. Cátia entrega. Imagina, a gente faz o que pode, né? Chamando a Cláudia Haruyo. Todo mundo fica assim, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mas tão gostoso, não é? Eu não sei vocês aí, mas eu tô achando o máximo, né? Cristiane. Tem alguns que não vieram porque estavam viajando, outros estão com problema de família, né? Durval. Elisângela.
Isaías. Esse também, viu? Também vai querer um monitor esse ano também. Olha que maravilha. O pessoal está pensando que não vai trabalhar. Josi. Catinha. Essa também, viu? Minha monitora também, ó. Pra você ver como eu pego o povo pelo cangote. Magda. Essa ninguém conhece, né? Margarete. Maria Silva. Maria Cláudia. Maria das Graças. Maria Villani. Essa é, viu? Mas são belas. Esse é o senso da vida. Vocês podem me conduzir ao caminho do bem. Mas ela disse que vai fazer de novo. Renato.
pessoal? Agora era aquela hora de jogar, né? Os chapéuzinhos, né? É isso, ó. Muitos aqui vão fazer de novo porque se sentiram modificados e querem mais um pouco ainda, querem abrir mais ainda a consciência. Então, se vocês se sentiram assim, com o coraçãozinho quentinho, vem fazer parte dessa turma daqui, tá bom? Agora a gente vai para a parte dos passes. Então, vou pedir os passistas já, que são a Ana Cláudia, Renato, Josi, Maria Silva, Magda, Elisângela. Tem que ser 6, né? Esse deu 6. A Margarete, Ana Paula e a Sueli. E a Sueli vai começar chamando primeiro as crianças, né? Que estiverem aí. E aos formandos que vão dar os passes, porque eles estão se formando, então eles têm que saber fazer tudo que a casa quer que faça, ok? Então eles vão dar os passes, e depois do passe a gente vai terminar com a nossa oração final e os comes e bebes para a gente poder se confraternizar. Depois de todo esse momento de palavras, de emoção, agora é a hora da gente se confraternizar, tá bom? Então, ela vai começar daqui a pouco a chamar as crianças, se tiver alguma grávida também vai junto, se tiver alguma pessoa idosa também, tá? Vamos às crianças e os idosos.